Eita, boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus, minhas irmãs. Deus os abençoe grandemente, que a nossa noite seja controlada, né? Ela está na mão de Deus. Então Deus controla todos os nossos passos, todo o agir dele é para o nosso benefício, é para a gente. Que Deus seja conosco. Eu acabei de fazer minha oração agora, junto com o bispo Bruno Leonardo. E estou entrando aqui para a gente continuar o nosso estudo. Você que está chegando, se inscreva aí no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todos. Depois que você fizer isso, você vai na mãozinha e dá um like nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, o que eu trago para vocês, né? Que nada mais é do que uma palavra amiga, de coisas verídicas que aconteceram no passado, né? No passado houve-se muitas coisas, né, séculos atrás, e que está servindo para a gente prestar atenção aqui, porque todos nós estamos temente a Deus, né? Somos temente a Deus e esperamos que quando Ele voltar, Ele venha trazer para nós a salvação, né? Que somos seus filhos remidos, né? Ele perdoou os nossos erros, os nossos pecados, e eu creio que quando Ele voltar, Ele vai voltar para levar a sua igreja, para cuidar de cada um de nós, né? Assim como Ele tem feito com muitos que lá no céu estão com Ele. Eu creio nisso, né? Alguns entes queridos nossos que já partiram, eu creio que está do lado direito do Pai, lá é que Deus está cuidando, né? Eles viraram anjos, né? Que lá do alto onde estão, eles vê que a gente, né? Cuida da gente. Há pouco tempo aí atrás, eu tive um sonho, e nesse sonho, eu estava numa casa toda iluminada, era linda a casa, toda iluminada, cheia de luz mesmo. E dentro dessa casa tinham várias pessoas, muitas pessoas. E aí vinha uma pessoa, eu não via, eu só via daqui para baixo, né? Ele estava vestido com uma roupa de cor bege. E essa pessoa me chamou que eu fosse para fora da casa, e eu saí para fora da casa junto com essa pessoa. E aí essa pessoa foi caminhando comigo e me falando várias coisas que agora eu não lembro. E aí, quando chegou num determinado pedaço assim, parecia assim que eu estava numa nuvem, sabe como? Parecia que eu estava numa nuvem, andando naquela nuvem. Mas não era branquinha a nuvem, não. Era de cor natural, assim. Eu ia andando, aí chegava em um determinado ponto, eu parava, por exemplo, ia andando, né? Aqui era a casa. Vamos supor que esse ossinho meu aqui era a casa. Então eu saía daqui com essa pessoa e vinha andando. Quando chegava aqui, a gente parava. E aí, essa pessoa começava a me mostrar coisas lá embaixo. Eu via alguns pontos, mas a maioria das coisas eu via escura. E aí eu perguntei assim, mas por que você me trouxe aqui? Não estou entendendo. Eu não estou conseguindo ver nada. E de repente eu acordei. E aí eu penso que era algo que Deus queria me mostrar. Eu só não consegui entender, mas Ele queria me mostrar alguma coisa. Porque eu acordei, porque eu ouvi alguém me chamando. Eu ouvi alguém me chamando quando eu acordei. E aí abri os olhos, né, porque eu ouvi alguém me chamando, só que eu estava sozinha aqui em casa. Não tinha ninguém me chamando. Então eu fiquei pensando assim, será que Deus queria me mostrar com isso? Então nós precisamos prestar atenção nisso e nos conectar com Deus mais ainda espiritualmente, que às vezes Deus quer nos revelar alguma coisa e a gente não consegue entender, né? A gente não consegue entender. Eu estou querendo entender, eu já tive vários sonhos assim, parecia real mesmo, era uma coisa assim muito real. E é igual que eu fui levada para esse lugar,
E lá dentro dessa casa tinha muitas pessoas, era uma casa muito iluminada. E depois eu saí andando com essa pessoa que me levava do lado de fora, pois lá de fora da casa nós íamos andando e ele falando várias coisas para mim que eu não me lembro. Fiz de tudo para me lembrar, mas eu não consegui lembrar. E eu tô com isso na minha cabeça ainda. Eu tô até para conversar com o pastor, com o bispo, a respeito desses sonhos que eu ando tendo. Esse não foi o primeiro sonho que eu tive, já tive muitos outros. E depois eu saio contando aí para vocês, tá bom? Mas por enquanto, vamos aqui voltar ao nosso estudo. Vamos aqui prestar atenção no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, nós vamos falar do capítulo de número 52 e o 53, né? Eu já estou com a Bíblia aqui na minha frente, estou com a Bíblia aqui, ó, tá vendo? E aí nós vamos falar, eu vou ler sobre a Bíblia, né, o que está escrito aqui, o que está transcrito, e aí depois eu vou ler a explicação também da Bíblia e depois vou dando a explicação, assim, vou falar do que eu entendi. Você consegue compreender o que eu estou falando? Mas antes eu gostaria muito que você, novo que está chegando, se inscrevesse no canal. Se inscreva no canal, venha fazer parte dessa reunião que todas as noites nós fazemos aqui, nos reunimos para nos conectarmos na palavra de Deus, né? Para a gente tomar conhecimento verdadeiramente daquilo que aconteceu no passado, para que a gente possa ter mais clareza do nosso viver hoje em dia, tá bom? Então, depois que você se inscrever, apertar aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, você vai ver do lado, você vai ver uma mãozinha. Você clica nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente, tá bom? Depois, no final, compartilhe a palavra minha. Não esqueça de compartilhar. Seja um evangelizador, tá? Um homem de Deus e uma mulher de Deus, trazendo para Deus almas, né? Precisamos buscar mais almas para Deus. Tem muita gente perdida por aí, muita gente com sede de conhecimento da palavra de Deus. E é só nós que temos que levar. Então, convida essa pessoa para participar do canal. Seja um evangelizador juntinho comigo aqui. Eu estou aqui aprendendo juntinho com vocês. Eu não sei muita coisa não, tá, gente? Eu estou aqui aprendendo. E assim, eu vou lendo, vou tomando conhecimento e a gente tem que guardar as coisas boas, né? Que serve de experiência, de aprendizado para a gente, até para levar para outras pessoas e para o nosso futuro, não é mesmo? Então, eu vou ler aqui. Prestem atenção, me acompanhem, por favor. Eu gostaria muito que vocês me acompanhassem. Isaías, capítulo 52, versículo 1, começa assim. Desperta, desperta, verte-te da tua fortaleza, ó Sião, verte-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Olha o que ele está dizendo. Sacode-te de pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que eu falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, e faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, e faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão,
quando o Senhor fizer Sião voltar. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toques coisa imunda. Sai do meio delas, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aí vem falando no versículo 13 sobre de 13 até o 15, vai falar sobre a aparição e as dores e a glória do Messias, que diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. No capítulo de número 53, vem falando que quem deu crédito à nossa pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Outra pergunta. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviará pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem cortará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram as suas sepulturas com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano da sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongada, os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e
Os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então vamos entender esses 2 capítulos aí. Eu vou ler aqui a explicação que está na Bíblia. Quando fala aqui que o meu povo saberá sobre o meu nome, está dizendo assim: toda intervenção de Deus na humanidade tem o propósito de manifestar sua glória e seu poder ao mundo, mas ainda assim não são todos que o reconhecem. Você entendeu isso? Aqueles, porém, que foram resgatados do poço profundo e escuro do pecado, como os resgatados de Sião, têm a sublime revelação da fé genuína, por meio do santo nome de Jesus. E aí fala sobre quão formosos são sobre os montes os pés. O mensageiro mais aguardado pelos exilados era aquele que anunciaria o fim do cativeiro, pois essa notícia devolveria ao povo a chance de habitar novamente em Sião. A preciosa mensagem tornaria o seu porta-voz também estimado, a ponto de as pessoas atribuírem beleza aos pés daquele que levaria as boas novas até elas. No entanto, os pés dos que caminhavam muito eram cansados, calejados e empoeirados, pois percorriam longas estradas de terra. Dessa forma, como poderiam ser belos? Na verdade, eles traziam a beleza espiritual, pois conduziam a mensagem mais valiosa de redenção para os homens. Que lindo isso aqui, né? Igualmente, quando o Evangelho chegou pelos lábios do Senhor Jesus, a terra de Israel foi visitada por eles. Além do Messias andar pelos caminhos áridos, os montes se tornaram lugares escolhidos para os seus sermões. O Senhor sabe o quão bom é receber notícias agradáveis. Por isso, nos presenteou com a sua palavra, que é proclamadora da salvação e de encorajamento. Mas para que as boas novas alcancem os aflitos, o Todo-Poderoso busca pés dispostos a serem usados pela sua causa. Vale ressaltar que não há honra maior do que servir a Ele. A Ele quem? A Deus, né? Anunciando o seu nome ao sofrido e abatido de espírito. Então aqui nós já entendemos tudo, né? Entendemos o que Deus quer da gente. O que eu falei, evangelização. Ele quer que a gente leve o evangelho para outras pessoas. Muitas pessoas sedentas aí, querendo conhecer mais esse Deus. E muitas pessoas, a maioria são tímidas, tem vergonha às vezes de falar de Deus. Eu não entendo o porquê, mas tem, porque eu já conversei com algumas pessoas e algumas pessoas falam assim: não quero falar sobre isso não, o pessoal fica aí rindo de mim, né? Porque diz que eu sou careta, não sei o quê. Você entende isso? Então a gente tem que ir com um jeitinho e buscando as pessoas para Deus, né? Por isso que ele está falando aqui, ele anunciou o seu nome ao sofrido e abatido de espírito. Então essa pessoa é uma pessoa abatida de espírito, que está precisando da ajuda de Deus, está precisando de conhecer mais de Deus, não é mesmo? E nós estamos aqui para isso, cada um de nós. E aí vamos lá para o capítulo de número 53. Então, as Escrituras apresentam um relatório do trabalho de Deus, do Messias, na terra, tanto no que se refere às suas obras, quanto às suas palavras. Elas mostram a sua entrega, o seu amor e a sua devoção pelo Pai e pelos aflitos. Mas relatam também que apenas uma pequena porcentagem de pessoas naqueles dias creu nele. Comparada à grande massa de
descrentes que o ouviu. Você está entendendo? Gente, meu celular está mostrando que a bateria está ficando fraca. Eu vou ser breve aqui. Nem mesmo seu povo e os seus irmãos creram a princípio que Jesus era mensageiro, era o enviado de Deus, né? A cruz declara a maior mensagem da salvação, a terra seca, que é a humanidade incrédula e perversa. No entanto, muitos rejeitam essa mensagem no passado e continuam a desprezá-la até hoje. Contudo, aqueles que creem no Senhor Jesus e em sua palavra, Deus se revela e manifesta em sua vida o emblema maior do seu poder. Seu abraço forte. Você está entendendo isso aqui? Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer essa bateria ficar mais um tempinho. Então, gente, olha só. Então, Isaías, ele continuou ensinando para o povo lá, né, que aquele povo estava dormindo na fé, eles estavam descrentes, né? Eles não estavam mais, assim, no primeiro amor para com Deus. Então, Isaías continuou ensinando para eles, falando que eles precisavam acordar, que eles precisavam se arrepender de todos os pecados, para que eles fossem redimidos por Deus. Então, Isaías fez o povo lembrar de muitas coisas que aconteceu quando eles estavam lá no Egito, quando o povo assírio atacou lá eles, né? Houve o ataque do povo assírio, quando eles estavam presos lá na Babilônia. Então, Isaías começou a fazer eles se lembrarem de muitas coisas, para que eles se voltassem para Deus, né? Para que eles lembrassem que Deus tinha ajudado eles muito naquela época, que eles não poderiam desprezar esse Deus tão maravilhoso que tinha ajudado eles lá naquela época. Então, foi revelado na profecia de Isaías que deveria haver expiação. Expiação é o quê? O arrependimento. O arrependimento que Deus daria para eles, redimindo aquele povo. Então, Isaías foi ensinando que o Salvador não poderia ser desprezado, que ele até seria desprezado na época, ele foi desprezado e rejeitado, foi muito maltratado, né, na época, mas ele suportou, né? Deus suportou todas as dores, todas as coisas que aconteceram por causa das nossas transgressões, das transgressões daquele povo no passado, não é mesmo? Na verdade, daquele povo. Então, o povo não tinha vida com Deus. Eles eram totalmente descrentes. É por isso que quando ele vem falando da terra seca, ele está falando do povo que era descrente. O povo estava descrente espiritualmente. Ele estava se referindo à seca espiritual daquele povo. Você entende? Então, Cristo, ele enfrentou muitas coisas para trazer a salvação para todos, desde aquela época até os nossos dias, que ainda vai haver a segunda vinda do Messias, né, como diz. Eu acredito nisso. Por isso nós devemos ficar sempre no amor do Pai, permanecer no amor do Pai. Devemos superar todas as tristezas, todas as nossas aflições, toda a escuridão que acontece na vida da gente. Muitas coisas acontecem. Então, nós não podemos desprezar esse Deus. Nós precisamos dele incondicionalmente, sempre, né? Nós precisamos estar conectados com ele. Como que nós vamos estar conectados com ele? Conversando com ele, buscando em oração, buscando nos louvores. Louvores também é uma oração. Você está orando a Deus quando você está louvando, mostrando a ele a sua gratidão, né, e o seu amor por ele também. Então, quando a gente está fazendo isso, nós estamos nos conectando com Deus. Deus, ele gosta dessa conexão, esse barulho de amor, esse barulho de louvor, né? Então, louvando, quando a gente louva, a gente está cumprindo a vontade
de Deus na nossa vida, porque é a vontade dele que a gente seja feliz, que a gente cante para ele, que a gente tenha saúde, que a gente prospere em todas as áreas das nossas vidas. É a vontade de Deus, porque ele é a nossa força. Só Deus é a nossa força. Deus, só ele pode trazer a bênção que nós precisamos. Então é ele, é Deus que nos guarda, que nos protege. Por isso devemos orar sempre. Deus, Senhor Deus, nos abençoe, nos guarde, nos traz a paz, traz a graça que há em Ti. Nós precisamos desse amor, e queremos agradecer pelo muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas, todos os dias. Não podemos deixar de fazer isso, tá bom? Amanhã, gente, eu venho com vocês com o capítulo de número 54, que fala sobre o progresso e a glória do povo de Deus, e o 55, que fala que todo povo é convidado a procurar a salvação, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Vamos permanecer firme na palavra de Deus, tá bom? E não esqueçam, convidem pessoas para entrar no canal, participem, venham participar comigo. É tão bom, fico tão feliz de estar aqui com vocês, quando eu estou vendo aqui o crescimento do canal, aos pouquinhos, né? A gente vai crescendo devagarinho, não é de uma hora para outra. Eu sei que muitas coisas eu tenho que aprender também, e eu quero que vocês também aprendam junto comigo. Eu estou aqui para aprender, eu não sei nada. Quem sou eu diante de tantos homens e mulheres sábias aí que sabem tanta coisa, né? Tem até explicação melhor do que eu. Mas como Deus me incumbiu de eu estar aqui, de eu fazer essa minha parte, né? De levar a palavra dele, eu estou fazendo o que ele me pediu, que está aqui dentro de mim, é porque ele me convocou para isso. E quando ele convoca uma pessoa, nós temos que procurar obedecer. Eu sou uma pessoa muito obediente, eu procuro fazer tudo o que é certo, para que Deus possa me abençoar, né? Porque senão ele vai ver as minhas transgressões, os meus erros, e não vai querer me abençoar. Então, nós temos que procurar ser pessoas justas, honestas, de bom caráter, que mantêm um bom perfume de Deus com a gente, para que a gente possa levar para outras pessoas, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe vocês, fiquem firme comigo aqui na palavra do Senhor, tá bom? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.